Meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, a graça do Senhor aqueça o seu coração nas tardes bonitas e também tardes frias desta estação de outono. É possível ter o coração aquecido no caminho, na companhia do amado da nossa alma, como os discípulos no caminho de Emaús, em Lucas capítulo 24, e disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? É possível, sim, ter o coração aquecido ao abrirmos a palavra, quando abrimos as Escrituras, na comunhão com Ele, o coração fica aquecido. E os ventos frios do outono, ou temperatura gelada dos invernos da vida, não nos afastem para longe da comunhão com o amado da nossa alma. Aquele que nos amou primeiro, como diz João na sua primeira carta. E porque ele nos amou primeiro, nós também o amamos. Quando nós olhamos para a nossa vida como igreja, e olhamos para a nossa igreja no Brasil e no mundo, a nossa pergunta é se a nossa vida ela revela as normas do manual que nos foi deixado para seguirmos os mandamentos do Senhor. Quando olhamos para as Escrituras, nós encontramos uma igreja no Novo Testamento. Paulo afirma que esta igreja era uma igreja modelo. 1 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, Paulo diz: de sorte que vos tornastes o modelo, o exemplo, para todos os crentes na Macedônia e na Acaia. Era uma igreja jovem, a igreja de Tessalônica. Uma novel igreja. Uma igreja nos primeiros meses, no primeiro período da sua caminhada. Vamos dizer que era uma igreja na infância da vida cristã. Paulo afirma que esses irmãos de Tessalônica eram homens e mulheres, eram famílias de uma vida modelar, gente que poderia ser seguida na sua caminhada, sem nenhum prejuízo para aqueles que seriam seus discípulos na fé em Cristo Jesus. Agora, a minha pergunta é: quais as razões? O que é que Paulo vê? O que é que ele percebe? Quais são as notícias que ele recebe agora que ele não está em Tessalônica, que levam o apóstolo Paulo a fazer essa informação importante e extremamente abençoadora? Quais as razões? Eu creio que nós encontramos pelo menos 3 características na vida desta igreja. A primeira, no capítulo 5, no versículo 1, Paulo diz: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vêm as dores de parto, aquela que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Paulo está dizendo que não precisa escrever a esta igreja
sobre a vinda do Senhor, o dia do Senhor. Interessante, esta igreja estava pronta. Os irmãos de Tessalônica eram cristãos modelo, exemplares, de vida bonita. Isso chamava atenção. Estavam prontos para encontrar o Senhor. A noiva estava pronta para encontrar o noivo. Quando nós olhamos os evangelhos, nosso Senhor menciona a parábola das 10 virgens. 5 estavam prontas, 5 estavam despreparadas. 5 noivas tinham azeite na sua candeia. 5 noivas não tinham o azeite necessário. Quando ouviu-se a voz, eis o noivo, as virgens que estavam prontas, os cristãos novos que estavam prontos, aqueles que estavam em santidade, este é o significado ali, aqueles que estavam aguardando o noivo, entraram. As outras, despreparadas, foram à procura de azeite na hora errada e não puderam entrar. A porta estava fechada. Como está o seu coração neste dia? Você está pronto? Você está pronta? Existe azeite na sua lâmpada, na sua candeia? Quando a voz da trombeta soar, dizendo, eis o noivo, você pode levantar-se para encontrá-lo. Que dia aquele? Que dia fantástico será aquele dia quando a trombeta soar. Esta mesma carta, Paulo fala sobre isto no capítulo 4. Esta igreja estava pronta, irmãos. Não precisa ouvir sobre a necessidade de ser exortada para preparar-se para encontrar o seu amado Senhor. Você crê que o nosso amado Senhor vai levar no arrebatamento uma noiva desinteressada, desapaixonada, sem amor por Ele, sem nenhuma preocupação em remover as rugas, as manchas, os defeitos, a impureza? Você crê que o nosso amado Senhor vai levar uma noiva para o casamento com marcas que não são as marcas de alguém que ama a sua vinda, como diz Paulo na segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Ele fala daqueles que amam a vinda do Senhor. Esta igreja estava amando aquele dia, aquela hora, aquele momento. Estava em santidade, como diz o capítulo 3 desta carta, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Coração confirmado em santidade. Aqueles que não estão vivendo em santidade não serão arrebatados, não participarão deste grande rapto, quando milhares serão levados para o grande banquete com o noivo, para a festa com o Cordeiro. Então, primeira característica desta igreja, não precisava ser exortada, não precisava ouvir nenhuma pregação sobre o encontro com o Senhor, sobre a sua vinda. Esta igreja estava pronta para o encontro. Segunda característica está no capítulo 4, versículo 9. Paulo diz, no tocante ao amor fraternal, não há necessidade de que eu vos escreva. A mesma frase, capítulo 5, versículo 1, 2 e 3. Por quê? Porquanto vós mesmos estáis por Deus instruídos que deveis amar-vos uns aos outros. E na verdade estáis praticando isso mesmo, para com todos os santos em toda a Macedônia. Contudo, vos exortamos, irmãos, a progredirdes cada vez mais. Esta igreja estava amando os irmãos, as pessoas.
Era uma igreja que tinha amor ágape, amor verdadeiro. Não esse amor platânico, esse amor de Papai Noel, esse amor que não exorta, não encoraja, não disciplina, que não admoesta, não cutuca. Não, esse é um amor saudável, derramado em nossos corações pelo Espírito Santo. Romanos 5, versículo 8. Esta igreja amava ao Senhor e por isso amava os irmãos e amava as pessoas ao seu redor. Todos estavam percebendo isso na igreja de Tessalônica. Que coisa tremenda, Paulo dizendo, não preciso escrever sobre a questão do amor, não preciso exortá-los quanto ao amor. Querido colega, querido pastor, pensou nisto, na possibilidade de ter um rebanho, não precisa ser exortado sobre o arrebatamento, estão todos prontos. Não precisam ser exortados sobre o amor, são todos praticantes, cheios do Espírito. O amor é fruto do Espírito Santo. E característica, em 1 João, de alguém que nasceu de novo e conhece a Deus. Quem não nasceu de novo e não conhece a Deus, não ama. Não é portador do amor ágape, revelado nas Escrituras, em 1 Coríntios capítulo 13, em tantos outros textos. Esta era uma igreja cuja marca era o amor. João capítulo 13, versículo 34 e 35. Todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não se vos amassardes uns aos outros, mas se vos amardes uns aos outros. Então o amor é característica de quem nasceu de novo, de quem é cristão verdadeiro, de quem é crente em Cristo Jesus, foi regenerado, mudou de vida, mudou de mente, mudou de atitude, de comportamento. Mudou a sua forma de ser e viver, agir e reagir. O amor é marca do poder do Espírito. Gálatas capítulo 5 é fruto do Espírito Santo. Alguém cheio do Espírito será capacitado pelo próprio Espírito a amar incondicionalmente. O amor é marca do novo nascimento. O amor é a marca de alguém que deseja crescer, avançar, subir um degrau a mais, ir à recâmara de Cântico dos Cânticos, capítulo 1, e sair dali cada dia impactado, impressionado com o amor do amado e transformado por ele. A última característica está no capítulo 1, versículo 8, Paulo diz: porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e Acaia, mas por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar ou de escrever coisa alguma. 3 coisas que Paulo não precisa escrever sobre a volta do Senhor. Eles estavam prontos. Sobre o amor, eles estavam cheios do Espírito, amando ao Senhor, amando os irmãos, amando os perdidos, os sem Deus no mundo. Por isso Paulo diz, vocês estão pregando o Evangelho em todo lugar, na Macedônia, na Acaia, em toda parte, a vossa fé, vossa crença está sendo divulgada. Quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo, seu compromisso, sua santidade, o seu temor, sua resposta à palavra. Tudo isso estava claro na vida daqueles irmãos. Eles estavam pregando com entusiasmo. Era uma igreja missionária. Queridos, se a igreja não é missionária, ela não é uma igreja evangélica. Se a igreja não é missionária, ela não é uma igreja de Deus. Se ela não é uma igreja missionária, ela está em pecado, em desobediência, fora da vontade de Deus. Esta igreja pode ter todas as coisas funcionando bem, pode ter um ótimo templo, pode ter uma estrutura fantástica, pode ter um pregador maravilhoso, pode ter uma liderança pronta para muita coisa. Mas se esta igreja não é missionária, não prega o Evangelho, não ama os perdidos de maneira prática, com uma ação prática, com oração, contribuindo fielmente, mesmo sacrificialmente, e enviando pessoas dela própria, como Barnabé e Saulo foram enviados pela igreja de Antioquia. Se a igreja não tem estas marcas, ela está fora da vontade de Deus, do propósito de Deus, do plano de Deus, da ação de Deus, que é um Deus missionário, de um Cristo missionário, de um Espírito missionário, de um Novo Testamento missionário, de um Velho Testamento, onde Deus vem falando do seu propósito missionário para o mundo, de apóstolos missionários, de cartas missionárias, de igrejas missionárias no Novo Testamento. Se a igreja não tem estas marcas, ela não é uma igreja modelo, uma igreja exemplar. A minha oração é que você pense nisto.
como pastor, como colega, como líder, como ministro, como discipulador. Pense nisto. Avalie a sua vida, avalie a sua família, avalie a sua igreja, avalie o seu ministério. Se você é um cristão, um líder, um presbítero, um diácono, alguém na igreja, avalie a sua vida, pense nisto. Faça um exame diário da sua vida, santifique a sua vida. Seja cheio do Espírito Santo. Pregue o Evangelho, fale de Cristo, faça discípulos, distribua a literatura cristã, ore por missões, ore por novos missionários. Ore pela igreja, ore pela santidade da igreja. Somos uma grande igreja no Brasil, mas não causamos um impacto de santidade e pureza. Temos poder político, mas não temos poder espiritual. Temos poder de influência política, mas não temos poder de santidade, de pureza, de ética. Então ore por isso, ore pela igreja, ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo seu ministério, ore pelo seu pastor, ore pela sua liderança. Faça discípulos. Seja um cristão modelo, seja um cristão de vida exemplar. Fale como Paulo. Paulo diz aos Filipenses, aos Efésios, e aqui mesmo, nesse primeiro capítulo de Tessalônica, versículo 6, Paulo diz que eles se tornaram imitadores de Paulo. Seja um cristão modelo de tal maneira, exemplar de tal forma, com tal santidade e crescimento espiritual e qualidade de vida com Deus, que você pode dizer aos seus filhos na fé, aos irmãos mais novos, aqueles que estão ouvindo o Evangelho através da sua vida, você pode dizer a eles: sigam-me, sejam meus discípulos, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. E certamente Cristo será glorificado na sua vida e através da sua vida. Deus o abençoe, fique firme, faça discípulos, pregue o Evangelho, ore cada dia, aumente o seu tempo de oração, aumente o seu tempo com a palavra, seja santo, cada dia mais santo do que o dia anterior, para que o nome de Cristo Jesus seja glorificado em nós e através de nós, e nós nos tornemos nesta nação e no mundo uma igreja exemplar, uma igreja modelo, como uma igreja de Tessalônica, para a glória de Deus. Amém.